Abre comigo em Apocalipse para a gente conseguir concluir assim mais uma das igrejas, tá? Não fique com medo do Apocalipse, vou repetir, tá? É uma carta igual Salmos, tá bom? Eu acho que Apocalipse é menos rigoroso do que Salmos. Você vai ver Davi escrevendo Salmos e fala: Senhor, quebra os dentes dos meus inimigos, né? Então assim, é mais leve do que Salmos. Você só tem que querer ler o Apocalipse. Nós estamos estudando as 7 cartas do Apocalipse, direcionada às 7 igrejas, tá bom? Diogo, se der, faz um favor, põe um pouquinho de retorno aqui para mim. Estou meio surdo. Vamos lá, vamos ler Apocalipse 2, versículo 12, para a gente começar. Enquanto você abre aí, lembrando que sábado tem culto de jovens, amém? Que delícia, hein? Que coisa boa, os jovens se reunindo para adorar o Senhor. Quinta-feira tem culto com as mulheres, aleluia. Todo dia minha esposa chega lá e fala: não, aconteceu isso, a gente estava orando, mais legal. E mulher tem que aprender a orar, né? As mulheres são as intercessoras dos homens, né? As mulheres intercedem pelos seus filhos, por seus maridos, e eles chegam a altos lugares, né? Então vamos lá. Diz assim a carta à igreja de Pérgamo, tá? Versículo 12. Ao anjo da igreja, a gente já aprendeu quem que é o anjo da igreja, quem que é? Os pastores. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Queridos, o que é uma espada de 2 gumes? É uma espada que tem 2 lados, tá? Corta dos 2 lados. Você pega uma espada de samurai, e essa semana eu ajudei minha filha a fazer uma espada lá, de madeira, vai fazer um negócio lá. A espada do samurai, ela corta de um lado só e do outro lado ela é lisa, né? Antigamente, bem antigamente, usava-se uma espada de 2 gumes. O que é 2 gumes? Cortar dos 2 lados. É que poderia, acho que pode abaixar um pouquinho, que poderia acontecer do guerreiro estar lutando e ele fazer algum tipo de golpe, né? E precisar matar o camarada. Mas a hora que ele ia acertar a espada, não tinha jeito dele virar a espada. Então às vezes ele batia com o lado liso e o camarada ficava vivo. Então muitos guerreiros adotaram fazer com os 2 lados afiados. Caso eles errassem o golpe na ida, acertava na volta. Então o que Jesus está falando? Eu sou aquele que tem uma espada de 2 gumes. Entendeu? Ele está falando: o meu golpe sempre é certeiro, ou é na ida ou é na volta. Mais ou menos assim para você entender. Vamos lá? Então, assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes e ela está afiada. Aleluia. Eu conheço o lugar em que você vive. Eu quero que você entenda que Deus está vendo aquela igreja como aquela igreja fosse uma pessoa, tá? Ele está falando assim: eu sei o lugar que você vive. É como se eu estivesse aqui falando para o Guilherme: Guilherme, eu sei onde você está trabalhando, tá? Eu sei como é que... Então é como se Deus estivesse vendo aquela igreja como se ela fosse uma pessoa, tá? Eu conheço o lugar em que vives, que é aonde se encontra o trono de Satanás. Então percebe que Jesus está falando: olha, eu sei que o lugar onde você habita é feroz, o clima é hostil, eu sei que aí tem guerra espiritual violenta, eu sei que o negócio aí está acima do limite, guerras espirituais todo dia. Depois eu vou entrar nesse assunto. Mas apesar disso, você permanece fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás mora, onde Satanás habita. Tenho contudo contra ti algumas coisas, algumas admoestações. Então primeiro, o que eu falei para vocês? Deus vai lá, alisa, depois rebate, né? Falou assim: não, vocês estão de boa, foi massa, mas agora eu tenho uns negocinhos para falar. Aí ele começa falando: tenho contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo aqueles que seguem a doutrina
de Balaão. Eu vou falar quem é Balaão. Que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo eles a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Além disso, tens também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Eu vou falar quem é que é esses camaradas. Diante do o que eu expus, diante daquilo que eu expus, arrependa-te, arrependa-te. Caso contrário, logo virei contra ti e contra eles, e pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito está revelando à igreja. Vou repetir esse pedaço que é muito legal. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito está falando para... Ele está falando para quem? Vou falar um negócio aqui, vocês vão ver que interessante. Ao vencedor eu vou proporcionar que coma do maná escondido, bem como também darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Sabe, querido, nós vamos entrar nesse texto aqui até 9 daqui a pouco, tá? A primeira carta que a gente leu de Éfeso, se o Diogo puder colocar aquela imagem das igrejas para nós, a gente trabalhar elas aqui. Eu quero sempre estar lembrando que os acontecimentos, eles fazem parte de um relógio cronológico profético de acontecimentos, tá bom? As cartas, olha lá, ó, não sei se vai enxergar bem, as cartas foram entregues, né, para quem está chegando na primeira aula. A primeira que nós lemos é Éfeso, falamos na semana passada sobre Esmirna, e a terceira é Pérgamo, que estamos falando. Então você vai perceber que as cartas foram entregues exatamente na ordem, como se fosse um relógio, tá bom? Então fala de um tempo profético, que uma coisa aconteceria exatamente após a outra, tá ok? Porque senão tinha pegado a carta de... Isso, grandão, olha lá, ó. Ia pegar a carta de Éfeso, podia ter entregue lá em Laodiceia, e vocês vão perceber, de acordo com o que eu for falando, que até o fato dessas igrejas, algumas serem distantes do mar e umas estarem bem perto do mar, também era algo profético, tá? Mas no final eu vou começar a falar para vocês por que essas igrejas, e Paulo, quando ele fez aquela viagem missionária, que ele evangelizou a Ásia quase toda em 2 anos, ele foi fazendo esse relógio aqui, ó. Ele não pegou aqui em Éfeso, foi em Laodiceia, depois subiu lá em Pérgamo, depois desceu em Filadélfia. Não, ele foi fazendo o mapa geográfico direitinho. Paulo era muito inteligente. Quando Paulo ele foi pregar para evangelizar toda a Ásia, presta atenção, ele era um cara que de logística ele era fera. Esses dias aqui eu falei para vocês sobre como que funciona a música, né? Tanto gospel ou secular, como que ela funciona no Brasil. Existe uma coisa chamada Eixo Rio-São Paulo. Quem já ouviu falar? Isso funciona no futebol, funciona na música, funciona nas Fashion Week da vida. O que é isso? Se uma pessoa quiser ficar conhecida e famosa, ela vai para onde? Para a capital. Por quê? Porque, querido, é uma técnica. Eu pegar uma cultura, uma música ou uma moda e tentar disseminar ela do interior para o centro, é muito difícil. Agora, eu pegar algo e disseminar aquilo do centro para o resto é muito mais fácil. Você pode ver que as lojas que mais crescem são as lojas que estão no centro, não é isso? Aí depois vai crescendo as lojas que estão na beirada. Por quê? Isso é uma técnica de logística, porque as pessoas saem das beiradas e vão para o centro. Não é assim? Né? Às vezes até na esquina da sua casa tem uma loja com roupa igualzinha que você compra lá embaixo, mas onde você quer comprar? Lá no centro, né? Às vezes você vai comprar aqui um fogão lá que tem uma loja perto da sua casa, que ele é R$800, aí só para falar que você comprou em Uberlândia, você sai daqui, gasta R$30, paga pedágio, vai no shopping, toma milkshake, vai no Magazine Luiza do shopping, fala, cara, esse fogão aqui eu paguei R$1.100, sabe aonde? No shopping. Por quê, querido? Existe uma técnica de logística que para disseminar qualquer coisa, você vai para os grandes centros.
certo? Por quê? Porque lá nos grandes centros tem pessoas de todos os lugares, certo? Se um cantor pegar o CD dele, distribuir 300 CD lá no bairro São Sebastião, tudo no bairro São Sebastião, ele mora lá, querido, aquele pessoal de São Sebastião, até que ele sai e vai para o resto de Araguari, é 6 anos. Agora, se ele for lá para Rui Barbosa e ficar lá um dia e distribuir 100 CD, ele distribui aqueles 100 CD para 80 bairros da cidade. Vocês estão entendendo? Porque ali tem gente de todos os lugares. Então, quando Paulo ele foi pregar, fazendo essa logística, deixa eu te falar, ele foi nas principais cidades. Ele não foi naquela cidade que tinha 100 pessoas, 200 pessoas. Ele sempre ia nos grandes centros. Essas cidades aqui, querido, elas eram beira-mar, eram chamadas de cidades portuárias. O que é um porto? Chega gente de todos os lugares, não é? Chega navio da África, da Índia, da América, da Europa, de tudo quanto é lugar, porque as mercadorias estão chegando ali no porto. Então, quando Paulo, que era um homem muito inteligente, guiado pelo Espírito Santo, ele queria fazer o evangelho chegar em Araguari, ele sabia que não dava para ele vir em Araguari, ele nem conhecia Araguari. Mas tinha pessoas que saíam aqui da América com seus navios e iam buscar cultura, iam buscar alimentos e mantimentos nas cidades do porto. Então o que ele pensou? Se eu pregar o evangelho nessa cidade aqui, que é no porto, essas pessoas vão ouvir, quando elas voltarem para a cidade delas, eu já evangelizei um monte de gente, sem precisar ir lá. Está entendendo? Então até elas estarem portuárias, estarem ali, era uma estratégia de logística. Então, querido, quando nós vamos fazer alguma coisa, né, na rede jovens, na rede crianças, com as mulheres, nós temos que ser inteligentes como Paulo. Quando você for disseminar seu negócio, você vai fazer alguma coisa, a gente tem que pensar, a gente depende da unção, depende de Deus, mas a gente depende também da sabedoria que Deus deu para nós. Está aí? Aleluia? Esse final de semana, alguém comentou comigo e falou: pastor, eu fui lá na 25 de março de São Paulo, estou lá, triste, andando lá assim, aquele dia difícil, carregando aqui tanto sacola, e de repente, a hora que eu parei diante de um poste assim para descansar, estava lá o marketing digital: traga o seu amor de volta em 3 dias e ele voltará com amor. E a pessoa olhou e falou assim: que é isso? 3 dias o cara ainda volta me amando? Né? Então deixa eu te falar uma coisa, nós que somos aqui da mídia, nós temos que fazer o melhor, sabe? Porque tem gente lá na mídia lá fora que pro diabo é fera. Então, para a gente poder, sabe quando você está passando o dedo ali no Facebook ou no Instagram, você para em todo post, a gente para nos que chama mais atenção. Tem um cara fazendo um negócio doido, uma pessoa dando cambalhota, o cara cantando para nossa alegria. O que é isso? Tem que chamar a atenção. Amém? Entenda isso, tá? Nós vamos falar de marketing digital hoje, mas só para você entender o que Paulo fez. Tá? Então ele ia naquelas cidades principais para que o evangelho chegasse em mais lugares, ok? Sabendo disso, nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo hoje. Eu acompanhei recentemente uma campanha que muitos evangélicos fizeram contra uma rede de perfumaria chamada Natura. Vocês acompanharam? Alguém viu? A Natura, no Dia dos Pais, fez uma propaganda que quem representaria o pai, né, era filha da Luísa Brunet, como é que chama a mulher lá? Gretchen, é da minha época, mas não lembro, tem muita gente. A filha da Gretchen, que se tornou homossexual, parece que colocou o órgão masculino, e estava com o cabelo bonitinho, cortadinho, de social. Então, a representação de pai na campanha do Dia dos Pais da Natura ia ser aquela mulher que virou homem. Então, os evangélicos boicotaram a Natura, né? Não compre Natura, não faz não sei o quê, porque a Bíblia é contra, né? Aí eu vi aquele post, eu falei: não acredito, eu vou postar no meu Instagram, e vou mandar vir em cima da Natura. A hora que eu fui apertar aquele ok que tem do Instagram, o Espírito Santo falou assim: o que você tem a ver com a Natura? Eu falei assim: Senhor, eu vou postar porque eu sou pastor, eu sou crente, e a Bíblia está escrito. E ali Deus começou a ministrar uma coisa no meu coração. Deixa eu te contar uma coisa. Eu vou ler de novo. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. A palavra estava sendo direcionada para quem? E o pastor tinha que entregar para quem?
No finalzinho nós lemos: quem tem ouvidos, entenda o que o Espírito diz a quem? A igreja. Entenda isso comigo. Nós estamos querendo que as pessoas que estão lá fora, que não conhecem isso, vivam, sejam justificadas, condenadas por uma palavra que elas não conhecem, enquanto nem nós conseguimos fazer o que está aqui. Você entende? Eu estou querendo condenar, boicotar a natura, estou querendo falar lá que o homossexual não pode ser homossexual, que a lésbica não pode ser lésbica, que o marido não pode trair, que eu estou lá querendo. A gente mostra que a gente é contra um monte de coisa, mas não mostra a que viemos. Você entende? Eu sou contra o homossexualismo, sou contra o lesbianismo, eu sou contra a traição, sou contra a prostituição, sou contra a natura, eu sou contra não sei quem, sou contra... A gente é contra um monte de coisa, mas a gente não mostra a que somos favor. A gente não mostra que tem que tirar a prostituta da casa de prostituição, o mendigo da rua. A gente não mostra que veio para restaurar casamentos. A gente não mostra que veio para tirar jovens da... A gente não mostra, mas a gente é contra o que o mundo está fazendo. E a palavra não é para o mundo, a palavra é para a igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao anjo da igreja escreve. Então a palavra é para nós. Eu estou querendo condenar a prostituição do mundo, mas às vezes a pornografia ainda me vence. Eu estou lá no celular, mexo na pornografia, vejo a mulher pelada, o homem pelado, eu vejo todo mundo pelado. Mas quando eu vejo alguém lá no mundo fazendo, eu falo, que sacrilégio. Eu sento na televisão, lá em casa, estou falando eu no sentido figurado, irmão, não sento lá para ver isso não. Eu sento lá em casa para ver, né, é um eu figurativo, assim, tá? Sento lá em casa, aí eu vejo o filme que tem o homem beijando com o homem, a mulher beijando com a mulher, o marido traindo, porque a mulher é muito ruim, a mulher do cara, aí coloca lá, oh my, aí fala, meu Deus, né? Eu vou lá e escuto um Break My Heart, aí fica bonito, porque a mulher do cara é muito ruim, ela arrumou um amante que faz tudo que ele quer, a música é bonita, e eu fico ali vendo o filme. Eu apoio, porque eu gosto de ver a Netflix. Você entendeu? Com os meus olhos eu apoio alguma coisa, com a minha cultura eu apoio alguma coisa, mas quando alguém do mundo lá fora está fazendo, eu falo, eita, Jeová vai vir com fogo nesse povo, e lá na sua casa também, vai meter fogo em tudo. Você entende que a palavra ela é para mim, e o mundo, querido, eles precisam ver que eu consegui viver o que está aqui. Jesus disse, quando o mundo olhar para vocês e ver que vocês estão amando uns aos outros, eles reconhecerão que vocês são meus discípulos. A Bíblia não manda que o pecador venha para a igreja, a Bíblia fala para a igreja ir atrás do pecador. Você entende? Você está entendendo? Por que eu vou falar isso aqui, querido? Porque a igreja de Pérgamo era uma cidade litoral. Deixa eu te contar, quando a Bíblia fala que eu conheço o que você está vivendo e vocês estão morando onde é o trono de Satanás. Tenta imaginar uma cidade onde Satanás tem um trono. Pastor, qual era essa expressão? Naquela cidade, todo aquele povo, tá bom? Você vai entender que ali tinha uma cultura da Grécia, e quem estudou um pouco de história, ou já leu, ou já viu em algum filme, você sabe que a Grécia tem aqueles deuses doidos da mitologia grega, não é isso? É Zeus, o Netuno, o Thor, não sei quem mais, tudo lá é Deus, é Zeus, é o filho não sei de quem, e vai por aí em diante, né? Tem um monte de deuses. Então, querido, essa cidade, Pérgamo, presta atenção, por que ela tem o nome de Pérgamo? Porque o pergaminho distribuído para o resto do mundo vinha dessa cidade. Está entendendo? Pergaminho era aquele papel que se escrevia. Querido, as primeiras escolas da Grécia saíam daquela cidade. Os homens mais estudiosos daquele lugar eram daquela cidade. Naquela cidade foi a primeira cidade do Império Grego que tinha uma biblioteca, naquela época, em pergaminhos escritos com mais de 200
1000 pergaminhos, que na época era tipo um livro, tá bom? E ali eles adoravam um deus chamado Esculápio. E esse deus Esculápio, a figura dele era uma serpente enorme. Então, dentro das escolas, das bibliotecas, na frente dos comércios, em toda a cidade, era espalhada a imagem desse deus que era uma serpente, chamava Esculápio. Amém? Você está aí? Lá naquela cidade tinha torres de meditação, chamado torres de silêncio, que as pessoas iam para lá, não podia conversar, era como se fossem bibliotecas nas montanhas, levavam esses pergaminhos que falavam desses deuses, né, das ideologias deles, iam para lá em silêncio estudar, e os caras ficavam sem comer lá uma semana só estudando. Então você entende quando Jesus está falando assim, eu sei aonde você vive, e eu sei que onde você vive é onde Satanás mora. Hoje, querido, a maior guerra que nós vivemos, escute isso, a maior guerra que a igreja vive, a maior dificuldade que a igreja vive, não é uma dificuldade onde, pelo menos no Brasil, na América, onde a gente vai servir a Deus, as pessoas querem matar a gente, né? Nós cantamos, livre pra te adorar. O Brasil é livre, você pode cantar a música que você quiser, pode ir na igreja, você pode fazer tudo que você quiser. Então somos livres, não há prisão. Mas qual é a maior guerra que estamos enfrentando hoje? Chama Guerra Fria. A Guerra Fria é a guerra de ideologias. Eu não sei quanto a você, mas eu e o Félix está aqui, dos antigos, a irmã Tereza, lá na igreja que a gente fazia parte, vocês estão lá, né? Querido, eu nunca vi, parece que todos os demônios moravam na porta da igreja. Você entrava assim, o demônio falava, Pai do Senhor, daqui a pouco eu entro. Aí ia orar pelas pessoas, caía todo mundo. Você ia falar Pai do Senhor para o irmão, você já fazia assim, né? Porque se o cara manifestasse, você já estava, entendeu? Querido, nunca vi quando eu converti, sabe? E até hoje tem gente, tem amigo meu, que quando eu chamo para vir para a igreja, fala, não, você vai pôr a mão na minha cabeça lá, eu vou cair. Porque já ficou aquela coisa do cai, balão, e cai demônio, e cai tudo, né? Eu não sei quanto a você, mas você percebeu que de uns 6, 7 anos para cá, os demônios tudo converteu? Não cai demônio nas igrejas mais. Já viu? Interessante. Satanás percebeu que aquela estratégia de entrar na pessoa e pôr ela endemoniada não estava dando certo. Sabe por quê? Porque alguém ia lá e expulsava o demônio, e ficava aquela guerra, vai e vem, vai e volta, vai e volta. Satanás falou, não está adiantando. Ele mudou a estratégia. Sabe o que ele fez? Ele começou, querido, a entrar num lugar de onde a gente não pode tirar ele. Presta atenção. A guerra de ideologia é uma guerra de ideias. E quando você implanta uma ideia na mente de alguém, querido, para você tirar aquela ideia da cabeça daquela pessoa, é muito difícil. Então o diabo começou a trabalhar, querido, em colocar ideias erradas para que aquela ideia crescesse com você. Aí ele não precisa entrar em você para te endemoniar. Aqui você já tem atitudes endemonizadas, sem perceber e sem estar encapetado. Você já deve ter ouvido alguma vez, criancinha está lá e a borboleta está voando, e a mãe e o pai viram para o menino e falam desse jeito assim, menino, solta essa borboleta, ela vai soltar um pó no seu olho, você vai ficar cego. A mãe de alguém já falou isso? Para mim, na minha época, nossa, olha, vai soltar um pó, você vai ficar cego. Aí o menino fala, nossa, a borboleta vai me fazer ficar cego. Mas porque a mãe e o pai às vezes queriam proteger o menino, porque às vezes podia dar uma irritação, falava, vai ficar cego. Mas eu não disse, não, eu não ia ficar cego, né? Às vezes a mãe estava ali correndo, o menino mais rápido que a mãe, e a mãe falou, menino, se eu te pegar eu te mato. Você entendeu? A mãe não ia matar o menino, ela estava fazendo um jogo de palavras para o menino entender, é sério, entendeu? Mas aquilo ali ia entrando na cabeça da criança. Eu percebi que quando eu cresci, que eu tinha 20, 25 anos, eu ainda via a borboleta, sabe, tipo assim, porque eu podia ficar cego. E depois eu descobri, querido, que dava uma irritação, porque ela tinha um pozinho, não gerava cegueira. Está entendendo? Como que o diabo tem trabalhado hoje na vida das crianças? Querido, o diabo não quer tirar suas crianças da igreja. O diabo não quer tirar você da igreja. Ele quer fazer sua criança sentar em frente a um videogame
E ele ensinar tudo o que ele quer para ela crescer acreditando que aquilo é a verdade. O diabo quer colocar os meus filhos, os seus filhos de frente da televisão e ensinar pornografia para eles com 3, com 4, com 6 anos. Ele quer fazer a menina ver a moça beijar a moça, o rapaz beijar o rapaz, e seu filho vai crescendo vendo aquilo ali, achando que está tudo normal. Por quê? Ele vai incutir uma ideia na sua criança. Ele não precisa endemoniar a sua criança. Aí sua criança fica na igreja até 15, 16, 20 anos, aí de repente um dia fala, me descobri. Você está entendendo? Guerra ideológica. O diabo não precisa mais endemoniar as pessoas. Hoje ele está mais lá em algumas religiões que chamam ele, né? Ele ficou mais para aquele lado de lá. E durante o dia ele trabalha para ficar colocando na mente do cristão e dos filhos as ideias erradas. E quando você cresce ouvindo uma mentira, quando você já é grande, aquela mentira se torna uma verdade. E para tentar tirar essa mentira da sua cabeça, querido, só é possível de uma maneira. Se vocês me ajudarem na pregação, pergunta assim, pastor, qual que é, pastor? Vamos abrir Romanos capítulo 12. Você está meio desempolgado, estou percebendo. Estou percebendo. Vai fazer uma live com o pessoal do Facebook aqui, para os irmãos me ajudarem. Vamos lá, abre comigo em Romanos 12. Só tem um jeito de tirar ideias. Nós estamos falando da igreja de Pérgamo, queridos, vocês vão entender daqui a pouco. Só tem uma maneira. Romanos 12, 1. Olha o que diz, vamos lá? Portanto, caros irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Irmã Tereza, só consegue para mim uma jarra d'água, por favor? É meio que assim, tá. E mais um copo, se possível. O que acontece, queridos? Deixa eu te falar. Imagine comigo, eu não sei quanto a você, mas eu não cresci na igreja, sabe? Desde criancinha. Eu fui para a igreja, eu tinha 15 anos. Assim, um dia eu fui com a minha tia, quando tinha 6 anos, depois um dia fui na El Shaddai, fiquei lá mais uns 6 meses, mas meus pais não eram da igreja, então eu ia quando alguém me convidava, eu não cresci na igreja, fui para a igreja mesmo, para ficar firme até hoje, eu tinha 15 anos quase. Então o que acontece? A vida inteira eu cresci numa outra cultura, aprendendo tudo que era errado. Né? Eu cresci falando Nossa Senhora, ia jogar bola, errava o chute, falava Nossa Senhora, quase acertei, né? Aí quando eu fui jogar bola com o Félix lá na rua de casa, um dia eu falei Nossa Senhora, ele gritou e falou assim, nossa não, só sua. Eu falei, opa, então agora eu vou ter que virar crente, né? Eu entendi que ela não era nossa de verdade, era de quem queria, entendeu? Aí, deixa eu te contar, eu tenho os meus filhos hoje. Eu nunca ouvi da boca de nenhum dos meus filhos Nossa Senhora, porque eles cresceram na igreja. E eles nunca me ouviram falar, e nem a mãe deles. Você está entendendo? Então, quando nós chegamos na igreja, e a gente já traz algo lá do mundo, é 20 anos, 15 anos, tem gente que converte com 50, com 40. Você entende, querido, que existe uma bagagem enorme, enorme daquilo que é errado? Deus abençoe. Aleluia. Uma bagagem enorme de prostituição, de mentira, de safadagem, de tudo. Sabe, eu achava que era certo. Às vezes a pessoa me dá o troco errado, eu ficava com o troco. Um monte de coisinhas assim, entendeu? O que tem, né? Então o que acontece? Eu tinha, querido. Peraí. Olha aqui, vamos imaginar que isso aqui é o conteúdo do mundo, ó. Isso aqui tudo é o conteúdo do mundo. Está aqui, dentro de mim. Esse copinho bonitinho aqui, vou tirar esse. Isso aqui é o conteúdo do mundo dentro de mim. Se eu tivesse um Todd aqui, eu ia jogar um Todd para os irmãos entenderem, mas não tem Todd. Então eu estou cheio de coisa do mundo aqui, ó. Tudo que é ruim
recebe que é muito maior do que aquilo que eu recebi do mundo. Amém? Só que a Bíblia está falando para mim, nós acabamos de ler, falando assim, ó, não tomem, não se amoldem, não tomem a forma do mundo. O que é tomar a forma? Querido, se eu pegar essa água e colocar nesse copo oval, a água fica oval, não é? E se eu pegar essa mesma água e colocar num copo quadrado, a água fica? E se eu pôr um copo octagonal, ela fica? Então, onde a água cai, ela vai tomando a forma do lugar que ela cai, amém? Querido, é como se eu e você fôssemos a água. Às vezes você cai no meio de uma rodinha e toma a forma da rodinha. Você fala igual a rodinha, xinga igual a rodinha, critica igual aquela rodinha de amigos, bebe igual eles, fuma igual eles. Só porcaria, porque você tomou a forma deles. E depois você está na igreja cantando: grande é o Senhor entre nós, temos a vitória. Por isso diante dele, mas é de segunda, terça, quarta e quinta. Eu estou na pornografia, eu estou na Netflix, eu estou tomando a forma do mundo. Certo? Aleluia? Eita glória, ou misericórdia. Então eu estou me enchendo do conteúdo desse mundo. Agora presta atenção. Isso aqui está dentro de mim. Isso aqui não sai se eu pegar e derramar. Fica dentro de mim. Tem alguém aqui que quando era mais novo, não precisa levantar a mão não para não ficar constrangedor. Já viu algum filme pornográfico? Boiar, entendeu? Fecha o olho aí um pouquinho, rapidinho, fecha o olho, todo mundo. Tenta imaginar uma cena daquele filme que você viu. Lembrou? Não precisa levantar a mão não. Por que você lembrou? Porque está dentro de você. O que você viu entrou, está aí. Vou falar um filme aqui, vocês vão ver se vocês lembram alguma cena do filme. Ghost, lembra? Por que você lembrou? Porque esse conteúdo está dentro de você. Vou mostrar outro filme agora, vamos ver se... Vou fazer só a legenda, tá? Dum, 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 dum. Lembrou? Dum, 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 dum. Vum, vum. As Indomáveis. Dá para fazer umas mímicas, né? Por que se você lembrou? É o baixo da música, gente. Entendeu? Tom Cruise, pelo amor de Deus. Gente. Foi o filme que ficou conhecido. Custei, né? Eu sou ruim de mímica. Minha esposa fala. Por quê? Está dentro de você. Você lembra da música, né? Esses dias aqui eu falei, né? Se eu começar aqui, querido, soltar o despertador aqui, tem um monte de gente que com a mente continua cantando. E nessa loucura. Por quê? Está dentro de você. Aí você continua e dizer que não te quero. Ai, Senhor, Jesus. Por que a gente lembra? Porque está dentro de você. Está entendendo? Como é, querido, que essas porcarias não me influenciarão a ponto de fazer as minhas atitudes serem atitudes de alguém que está moldado pelo mundo? Jesus diz: I am water. Eu sou a água viva. Eu sou a água viva. Essa palavra é água viva. Jesus, quando foi lavar os pés dos discípulos, ele foi lavar o pé de Pedro, e Pedro falou: não ponha a mão nos meus pés. Jesus falou assim: tudo bem, mas se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Lava os pés com água, amém? Aí Pedro falou assim: não, então eu vou tirar a roupa e só lava tudo. Jesus falou assim: não precisa lavar tudo, eu vou lavar só os pés, porque pela palavra que eu vos tenho falado, vocês já estão limpos. Então o que limpa? A palavra é água que limpa. A Bíblia diz que temos que passar pela lavagem de água pela palavra. Então, querido, acabamos de ler aqui em Romanos, volta lá em Romanos 12, 2, eu acho, 12, 3, presta atenção. Não se amoldem ao sistema desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Como que eu renovo a mente?
Ela é água, eu preciso renovar. Querido, o que é renovar? Dar um upgrade, entendeu? Eu preciso tirar algo que está sujo, algo que está ruim e colocar algo novo. Não adianta só eu tirar o que é sujo, eu preciso preencher com o que é limpo. É mais ou menos assim, eu estou cheio do conteúdo do mundo. A única maneira é você pegar esse conteúdo de Deus, que é a Bíblia, e devagarzinho você vai enchendo. Vai enchendo, vai enchendo, aí você vai deixando derramar, vai enchendo, até que esse conteúdo tenha mais lugar dentro de você do que o conteúdo do mundo. Agora tem um monte de cristão fofura que não lê a Bíblia, que ela é um móvel lá na sua casa, entendeu? É igual um móvel, um criado mudo lá. Eu não tenho contato nenhum com a Bíblia, eu não leio ela dia nenhum, mas domingo eu viro para os meus filhos, para a esposa e falo: onde vocês colocaram minha Bíblia? Eu vou procurar as coisas aqui em casa e não acho. Não acha porque durante a semana você não pega ela, nem sabe onde está. Aí eu fico dentro da igreja com um monte de ideologia errado. Eu estou na forma do mundo, me amoldei ao mundo. Aí eu quero que todos os milagres de Deus aconteçam com a minha vida. Fofura, não vai acontecer. Você está cheio de sujeira. Tem um texto lá em Mateus, eu não quero que vocês abram, mas eu vou falar ele, vocês podem procurar em casa. Fala sobre, na época que eu entrei na igreja, toda sexta-feira falava esse versículo, né? Quando vem um valente maior e briga com o outro valente, o valente briga com ele, tira ele da casa, aí ele vai lá e deixa a casa limpa, mas se aquele espírito maligno vai para lugares áridos, a Bíblia diz, e fica espreitando para ver se ele volta para aquela casa. Se ele voltar para aquela casa, ele traz com ele mais 7 espíritos piores do que ele, e o estado do camarada vai ficar enojável. Presta atenção no texto, que interessante. Félix, me ajuda aqui. Não, o Edson, vem cá, você está com o neném no colo, fica mais difícil, né? Isso é meio vergonhoso. Vem cá, fazer um favor. Guilherme, dá uma mão aqui também, presta atenção. O teatro, entendeu? Agora o teatrinho para vocês entenderem que legal. Olha o texto. Fica um de cá e um de cá. Distanciamento social. Eita. Fica aqui, o Elis cuidar com o copo. Fica aqui, tá. Então vamos imaginar, fica nesse quadrado aqui, porque cada um no seu quadrado, entendeu? Fica aqui nesse quadrado. Esse quadrado que o Elison tá, sou eu, é minha casa, é meu coração, entendeu? Estou aqui. Então esse quadrado aqui é minha vida, certo? Ele é o valente, está representando o mal, certo? Ele está aqui acabando com a minha vida, arrebentou minha vida, me jogou na lama, perdi tudo, ele acabou comigo. O Guilherme representa Jesus. Ó, tenta imaginar 2020, Jesus, entendeu? Beleza, tá ali. Vai acontecer um fight, entendeu? Meio de longe aqui acontece um fight. Você vai brigar pela minha vida, você quer me salvar. Então empurra o Elson desse quadrado aqui, tira ele do quadrado. Ele é mais forte, Jesus é mais forte, acabou. Olha que beleza. Você viu que Jesus não precisa de muito? Vaza daqui, fica lá, porque eu estou liberto agora. E fica aí. A Bíblia fala que o espírito maligno fica rondando. A casa ficou o quê? Jesus entrou nela? Ele venceu o valente. Mas ele não entrou nela. Aí o texto fala que aquele valente que saiu, que é o diabo, representando o diabo, ele está ali rondando. Ele percebeu que a casa está vazia, não preencheu com outra coisa. Ele chama 7 amigos, como não tem 7 amigos aí, imagina que ele chega cheio de amigos. Fala, gente, está vazia, não sei para que teve aquela briga, se ia ficar vazio. O que ele faz? Volta para cá. Então agora o estado do camarada está 8 vezes pior, porque era 7 mais 1 dá 8. Mas Jesus está aqui, não é? Aí o camarada vinha na igreja de novo, expulsava, voltava mais 7, 7 mais 7, 14, 15 demônios. Aí ele ia na outra sexta-feira mais 7, 23 demônios. Aí teve uma hora que virou uma legião, já não cabia mais demônio dentro do cara. Está acompanhando? Olha para você ver. Mas Jesus libertou, o demônio saiu, mas a casa sempre que saía ficava vazia.
Então, vir à igreja não resolve, você precisa transformar a mente. Então, o que é o certo? Você saiu, Jesus veio cá e libertou de novo. O certo é você começar a dar espaço para Jesus. Vem cá. Ele tem que entrar na casa. Entra na minha casa. Não, porque está dentro da cesta, lembrou? Então, agora Jesus entrou, mas fica na beiradinha do quadrado aqui, bem aqui sim. Isso, na diagonal. Olha que legal, ele está lá na janela. Mas aqui tudo ainda está vazio, o capeta continua entrando. Por quê? Ainda tem espaço. Pequenininho para Jesus e para mais 23 demônios. Fala, pastor, mas como é possível? Você sabe como é possível. Às vezes você está na igreja fazendo um monte de atitude endemonizada lá fora. Por quê? A gente dá uma parte da nossa vida para Deus no domingo. Durante o resto da semana a gente não é crente. A grande parte nossa. Entendeu? Volta para lá que Jesus me libertou de novo. Agora, quanto mais eu vou me envolvendo com essa palavra, eu vou me enchendo desse conteúdo de Deus. Não é aprender as músicas da igreja, não. É enchendo, e adorando, e lendo salmos, provérbios, Eclesiastes. E eu vou enchendo. Todo aquele conteúdo do diabo vai saindo de forma boa, sem expulsar capeta. E Jesus, ele vai tomando conta de toda a sua casa, até que já não tenha mais lugar para o inferno. Você entende? Agora, sem o contato com essa palavra todo dia, diária, dia e noite, o seu coração, sua alma nunca vai estar limpo e puro o bastante para você ser um grande canal de Deus. Acompanhou, querido? Acho que eu vou parar de pregar e vou tomar conta do teatro da igreja. Entendeu? Obrigado, gente. Valeu. Então, queridos, olha que interessante. Agora, entendendo isso, eu espero, agora volta lá em Apocalipse, capítulo 2. Deixa eu beber minha água. Eita, Jesus. Vamos lá, capítulo 2, eu quero ler com você, versículo 14. A igreja de Pérgamo. Estamos falando da igreja de Pérgamo, ao contexto que ela está envolvida. Ela está num lugar onde o diabo habita, mas ela permaneceu fiel. O que está falando? Ela ficou na igreja, ela está ali. Olha o que ele tem contra. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações. Tem coisa aí que está errada. Porquanto você tem com você aqueles que seguem a doutrina de Balaão. Deixa eu falar primeiro quem é Balaão. Gente, daqui a pouquinho nós terminamos, tá? Calma aí. Balaão, quem que é Balaão? Quem lembra do Balaão? Só falar da jumenta, a gente lembra do Balaão. Ele era um profeta que profetizava em nome de Deus. Um dia o povo de Israel está subindo para conquistar a terra prometida, certo? Um povo estava lá que era o povo de Balaque, tá? Era a galera do Balaque, entendeu? Balacobaco, estava lá. Aí o que acontece? Eles tinham medo do povo de Deus, porque eles ficou sabendo que Deus abriu o mar, Deus fez chover pedra. Todo mundo está com medo de enfrentar. Então aquele rei queria saber uma maneira, uma forma de vencer o povo de Deus. Mas aquele homem sabia que a única maneira, Balaque, tá? Balaão e Balaque, duas pessoas diferentes. Balaque sabia que para ele vencer aquele povo, deveria ter um tipo de magia negra tão poderosa que pudesse vencer o poder do Deus deles, porque o Deus deles, que é o nosso Deus, é muito forte. Balaque sabia que não existia uma arma no exército dele que pudesse fazer vencê-lo. Então ele procura o profeta Balaão, que até então é um profeta de Deus. E ele procura o profeta de Deus e olha o que ele pede. Ele fala para o profeta Balaão, fala assim: lance uma maldição naquele povo. Porque se você que é homem de Deus lançar uma maldição lá naquele povo, eu sei que eu consigo vencer eles. Então o cara que nem é da igreja sabe que existe poder na palavra de um cristão. Aconteceu um negócio comigo hoje. Teve um cliente fazendeiro, né, que terminou a construção e sempre leva lá um ovo para mim, um negócio da roça, né? Aí acabou construindo, eu falei, agora os ovos lá em casa vai sumir, né? Aí ele foi lá hoje, falou, que ele estava indo embora, que eu vi que assim, não, agora vai demorar até para ele voltar. Ele voltou para trás, voltou, falou assim, eu e minha esposa gosta muito de evangélico. Eu falei, é mesmo?
Eu sou evangélico. Aí ele falou assim, então eu quero, a gente acredita muito nas orações de vocês, que a oração de vocês tem poder, queria levar vocês lá na roça para orar para mim. Eu falei, opa, vou lá orar, vou chamar minha esposa, nós vamos lá orar, né? E foi isso, a gente ficou mais ou menos combinado, aí ele vai chamar a gente para ir lá orar. Presta atenção, quem está lá fora sabe que a nossa oração tem poder, e a gente está aqui dentro, não sabe disso, não ora. Tem gente lá fora que acredita na nossa oração, e muitos de nós não acreditamos na nossa oração, que pode transformar o mundo, sabe? A gente fala, mulheres, venha na quinta-feira orar. Tem muita mulher que vem que fala assim, orar, culto de oração é tão ruim, fica ali joelhado, orando, nem louvor tem, sabe? Não tem luzes, não tem bateria, não tem, não, eu gosto onde tem a pompa, entendeu? Querido, a igreja é poderosa em oração. Quando a igreja reúne para orar, querido, o inferno treme. Satanás arranca aquele fio de cabelo do Cebolinha que tem e fica louco quando a igreja começa a orar, porque quando a igreja começa a orar, ela se apropria de tudo que é do céu. Não sei se você percebe, começou os cultos de mulheres de oração, querido, o que Deus tem feito aqui nos domingos. Por quê? Oração. Aleluia. Agora a igreja não entendeu. A gente tinha culto de oração que na terça-feira vinha quem? Eu mais um. Projeto mais um, eu mais dois, mais três para orar. No domingo tinha 665 pessoas, entendeu? No culto de oração, quem estava fazendo, né? Aí você vai ali, toca rapidinho, corre para cá, porque está faltando até músico, entendeu? Porque a igreja ainda não descobriu o poder que tem. Então olha o que o texto, querido, está falando para nós. Olha, o que Balaão fez? Ele vai orar no monte. Balaque fala, lança uma maldição e falou, peraí que eu vou consultar a Deus, ver se eu posso amaldiçoar aquele povo. Aí Deus vem e fala com Balaão, que é o profeta, fala assim, Balaão, não adianta você amaldiçoar aquele povo, porque eu abençoei aquele povo. Então não amaldiçoe aquilo que eu já abençoei. Volta lá e fala para o rei, para ele ir embora e não mexer com esse povo. Balaão desce do monte, volta lá e fala para Balaque, deixa eu te falar, não tem jeito. Deus acabou de me falar que aquele povo lá é protegido dele, é os queridinhos dele. Então você vai ter que arrumar outro jeito de vencer esse pessoal aí, beleza? Beleza, é com Deus, Pai do Senhor. Aí no outro culto de Balaão, quem que volta? Balaque. Ele falou assim, eu estava pensando lá em casa, sabe? De repente estava lá brincando, fazendo um negócio lá, trupiquei. E o que aconteceu? Trupiquei num baú de ouro. Falei, será que dou ou não dou? Será que levo ou não levo? Eu falei, levarei para o Balaão. Te darei de presente se me ensinares uma maneira de vencer aquele povo. Já que não pode amaldiçoar, tem que ter uma maneira de vencer aquele povo. Aí Balaão sobe do monte e fala assim, Deus, eu estava conversando com o rapaz ali, e ele vai me dar uma oferta. Ele vai me dar uma oferta, a gente combinou, vai ajudar muito na igreja, entendeu? Os meninos estão precisando lá em casa. Não tem jeito, é só amaldiçoar no domingo e na segunda não tem jeito de voltar, não. Deus falou assim, Balaão, que ideia poderosa. Volte lá e fala que vai dar tudo certo. Foi exatamente isso que Deus falou. Volta lá e vai dar certo. A hora que Balaão monta na jumenta e volta, a Bíblia fala que Deus correu atrás de Balaão para matar. Eu sempre li aqui a texto e falei assim, Deus é bipolar. Fala para ir, fala que é para falar, Balaão vai lá falar, Deus quer matar o cara. Deus é bipolar. Aí a mula, a jumenta está vendo, o anjo com a espada para cá, o anjo com a espada para lá. E Balaão não está vendo, a mula está vendo. A mula está vendo. O profeta de Deus não está vendo. Aí a mula corre do anjo. Corre igual o Ayrton Senna. E o Balaão não está vendo o que está acontecendo. Só que uma hora fica num lugar muito estreito, que só passava a mula. Ela jogou o Balaão lá no estreito. E quem estava lá? O anjo com uma espada. Aí a mula viu que não tinha jeito, então ela começa a continuar naquele lugar estreito e ela começa a sujigar e machucar a perna de Balaão. E Balaão começa a pegar um pau e bater nela. É naquela hora que a mula faz? Conversa. Por que você está me batendo? Já leu o texto? A mula fala. Aí Balaão está tão cego que ele fala assim, por que você não quer andar no caminho? Parece até desenho, né? O bicho conversando, né?
E ele, você está me batendo, eu estou com você todo dia, levo suas cargas. Pode ler o texto lá, a jumenta conversa mais profética que o Balaão. Eu estou aqui e você não rola. Naquela hora Balaão vê o anjo e fala, minha jumenta estava vendo o anjo. A jumenta falou assim, eu estou tentando te falar que o anjo quer te matar. Naquela hora ele cai em si e fala, você está conversando comigo? Ele falou, e tem muita coisa que eu quero te falar nesses anos aí. Aproveitou que Deus deu a voz, né? Naquela hora ele fala, meu Deus, o que eu fiz? Aí o anjo fala, Deus falou assim, Balaão, você está igual a essa jumenta. Deus chamou o profeta de jumento. Eu falei para você, não vai por esse caminho. Aí você falou que queria ir, eu falei, então vai. Mas vai ficar estreito, até o ponto de machucar você. Então aquela jumenta representava o Balaão. Balaão não subiu para orar mais a Deus. Voltou lá no Balaque e falou assim, vou amaldiçoar ninguém não, mas pode deixar a oferta aí, viu? Não vou amaldiçoar ninguém não, ralei a perna, tem que ir na UPA e deixa aí o dinheiro. Balaque procura ele de novo. Só que a Bíblia fala que agora ele não podia amaldiçoar, mas ele ensina uma forma de fazer com que aquele povo ficasse fraco. O que ele ensina? Ele falou assim, para Balaque. Vai na beirada do acampamento, o acampamento dos israelitas está aqui, tem lá 1 milhão de pessoas. Ele falou assim, vai do lado do acampamento deles, tipo assim, meio quilômetro, por pertinho, monta uma festa, fala que vocês querem paz, monta uma festa, coloca as mulheres de vocês seminuas, bem praia de Copacabana, coloca as músicas bem alto, entendeu? Pega as comidas que vocês sacrificam aos ídolos de vocês, coloca na mão dessas mulheres, pode mandar nua, e faz essas mulheres entrarem dançando no acampamento dos israelitas. Os homens vão ficar doido. Esses homens vão se deitar com essas mulheres, e elas oferecerão comida sacrificada dos ídolos. O Deus deles vai ficar irado com eles, e não vai sair com eles na guerra. Você pode ir na guerra que vocês vão ganhar. Entendeu o que ele ensinou? Ele falou assim, aquele que é a favor, Deus era a favor. Aquele que é a favor, se tornar contra o povo, se ele se tornar contra o povo, aquele povo é fraco. Então, querido, talvez tem muita coisa que não está dando certo, porque aquele que era para ser a favor na sua vida está contra você por causa das prostituições que temos cometido. Está aí ainda? E houve um silêncio na congregação. Então ele ensinou, sabe, querido, porque às vezes tem igrejas enormes, cheias de um monte de gente, e às vezes não acontecem mais os milagres, as pessoas não são mais transformadas, elas participam do evento, né? Mas voltam para suas casas e não têm as vidas transformadas, porque elas saem daquele lugar e voltam para a sua vida de prostituição, elas não conseguem sair da forma do mundo. Cristãos que têm o destino do céu, mas que são iguaizinhos ao mundo. E o que Deus está falando? Tem pessoas, olha aqui, tem contudo contra ti algumas admoestações, porquanto tem com você aqueles que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os filhos de Israel, induzindo eles a comer alimento sacrificado a ídolos e se entregarem à prática da prostituição. Então tinha gente dentro da igreja que estava na igreja, mas que comia comida sacrificada a ídolo, estava na igreja. Não tem problema não. Tinha gente que estava na igreja, mas apoiava a prostituição, saía daqui e se envolvia com prostituição lá fora, no celular, na televisão, no computador, na internet, nas rodinhas de amigos. O que Deus estava falando? Vocês estão aí firmes na igreja, mas vocês estão apoiando a doutrina de Balaão. Aí o Apocalipse fica bravo, né? Além disso, tem aí alguns que semelhantemente também seguem os nicolaítas. Eu só vou ler mais esse aqui e a gente já termina. Judas 4-18. Judas só tem um versículo, está umas folhas para trás de Apocalipse. Pelo menos estava antes de eu vir para cá, né? Deixa eu ver se ainda está aqui. Está aqui, está vendo? Judas, é uma folha. Eu vou ler rapidinho. 4, vamos lá.
Rapidinho, vai ter aqui? Ó. Porquanto certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se na vossa congregação, os infiltrados do inferno, com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias, adulteraram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo. Está na igreja, mas faz tudo o que quer fazer. Nosso único soberano e Senhor. Continua, quero portanto recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre tudo isso, é o que a gente espera, que o Senhor libertou um povo do Egito, contudo mais tarde destruiu todos os que não creram. Deus liberta um povo e depois mata o povo. Não entendi. Deus é bipolar, olha lá. E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidades originais, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. De maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual. Estando sob o castigo do fogo eterno, essas cidades nos servem de exemplo. Ora, estes, da mesma forma como alucinados, inconsequentes, não apenas contaminam o próprio corpo, que é o corpo de Jesus, mas rejeitam toda a autoridade instituída, caluniam os seres celestiais. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. Apesar disso, essas pessoas, levianamente difamam tudo aquilo que não compreendem e se corrompem até nas atitudes mais simples que aprendem por instinto, como animais irracionais. Ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim. Ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão e foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Essas pessoas participam das vossas reuniões, presta atenção, isso aqui não foi eu que escrevi não, está na Bíblia, não mandei o Diogo escrever nada, tá? Essas pessoas participam das vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco, sem o menor pudor, agem como pastores que a si mesmos se apacentam, vagam como nuvens sem água, impelidas pelos ventos, são como árvores sem folhas e nem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São como as ondas bravas do mar espumando suas próprias indecências, estrelas errantes, para as quais estão preparadas as mais densas trevas por toda a eternidade. A gente está quase acabando, eu vou ler até o 18. Ora, foi quanto a esses que Enoque, o sétimo, a partir de Adão profetizou: eis que vem o Senhor com milhares de seus santos, a fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. Tais pessoas vivem murmurando, se queixando, dominados por seus próprios desejos impuros. Sua boca proclama arrogância, usam de adulação para conquistar seus objetivos. Vós, entretanto, amados, lembrai-vos das palavras que anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos alertam: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Se hoje você não lê um capítulo da Bíblia em casa, eu li com você aqui, tá vendo? Deixa eu te falar uma coisa. Temos que estar aqui, e o que aprendemos e somos aqui, temos que tentar ser lá fora. Tem que ser um alvo meu, um foco meu, ser igual a Jesus. Igreja, querido, presta atenção. Culto, deixa eu te falar o que é culto. Depois você faz uma frase assim lá, Diogo, põe no Instagram. Culto é um lugar onde se vêem as ovelhas para serem alimentadas. Não é um espetáculo para bodes.
O culto é um lugar onde ovelhas são alimentadas com pão. E às vezes a gente fica tentando entreter os bodes que não querem o alimento. Vou falar de novo. O culto é um lugar onde você que quer o pão da palavra vem para comer. Não é um lugar onde a gente faz um show em particular para tentar entreter pessoas que não querem ficar, que não querem seguir. É isso que a palavra está falando. Pessoas às vezes se infiltram aí e ficam murmurando, reclamando. Ah, mas a luz está ruim, a luz está espendurada, mas e o piso da igreja? E as paredes que está cinza? Quem mandou pintar as paredes cinza? Mas por que a Lúcia fica sentada o culto inteiro olhando para aquela câmera? Aí, sabe, fica enchendo o coração de todo mundo e fica ali. Aí até o ponto de você que é ovelha falar: cara, que igreja ruim, pelo amor de Deus, você viu? A Lúcia fica sentada o culto inteiro. Aí outro cara vai falar assim: cara, vocês perceberam que a Lúcia fica ali fingindo que está mexendo aqui as câmeras? Aí de repente todo mundo está olhando para a Lúcia. Olha lá, ela foi até mexendo na câmera. Por quê, querido? O culto é um lugar onde a gente vem para alimentar de Jesus. A gente não tem que mostrar nada para ninguém. Eu não tenho que cantar bem para ninguém, tocar bem para ninguém. Eu não tenho que ficar falando que sei, que não sei. É um lugar que você tem que vir, ir para sua casa e falar: cara, hoje eu saí de lá, ó, comi, velho, estou até rotando. Desculpa. Da palavra, desse pão do céu que vai te ajudar a ir para o céu. Aleluia. Amém? Então isso era a igreja de Pérgamo. Aí Jesus vira para eles e fala: ou vocês se arrependem, ou eu vou vir e lutar contra vocês com aquilo que não preencheu vocês, com a espada da minha boca. Ou a espada depois julga vocês, ou ela justifica vocês. Uma espada de dois lados. A espada, querido, que hoje justifica a Bíblia, que hoje pode justificar a sua vida, se eu e você não nos arrependemos, um dia essa mesma espada vai me julgar. Ou ela me justifica hoje, ou ela me julga amanhã. Dois lados. Amém?